Olá, vocês que estão chegando aqui outra vez. Vamos continuar a passar os elementos de metodologia científica para que vocês possam fazer um TCC muito bem organizado e que possam obter uma nota muito interessante lá da sua banca, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito de expressões em latim que vocês encontram em livros acadêmicos, não é? Principalmente quando vocês estudam e leem autores que são consagrados e que vocês veem essas expressões e muitas vezes não sabem o que significam e também não sabem que também poderiam utilizá-las no seu trabalho, certo? Então, eu vou esclarecer aqui para que vocês fiquem tranquilos. Olá, gente. Eu queria agora pedir a vocês que dessem aquele like aqui para o vídeo e que também se inscrevessem no canal se ainda não são inscritos. Isso vai nos ajudar a propagar os nossos vídeos, a tornar o canal mais conhecido e levar esses conhecimentos sobre metodologia a mais pessoas. Então, eu gostaria que vocês produzissem esses atos para nos ajudar na propagação do canal. Obrigada e vamos continuar o nosso vídeo. Aqui eu selecionei algumas delas, as mais utilizadas, e são a PUD, que significa citado por, segundo, conforme fulano, segundo fulano, e bidem, na mesma obra. Idem ou idi, do mesmo autor. Opus citatus, opus cite, significa obra anteriormente citada. Passim, significa aqui e ali em várias páginas. Et sequens ou et sequem, seguinte ou que se segue, certo? E depois nós temos o sic, que é assim ou dessa forma, e o CF, que significa confira, tá? Então, são essas expressões que nós vamos agora decodificar para que vocês entendam melhor. Bem, então aqui, o APUD, né, que é o primeiro, é um tipo de citação que, se você for utilizar, significa que você está cometendo algo que não deve ser cometido muitas vezes, tá? Durante uma tese, um trabalho acadêmico. O que é isso? APUD significa que você está dizendo, você está trazendo uma citação ou está fazendo um comentário de uma obra que você não leu no original, do autor que você cita. Você leu de um outro autor que utilizou esse autor primeiro no seu livro, tá? Então, você não teve a oportunidade de ler o autor original, então você tirou essa citação lendo o livro de outro autor que referenciou esse primeiro. Então, aqui você tem uma citação que é exatamente feita por Hall, né? Stuart Hall, em 1989, na página 78. E quando você coloca o APUD, significa que você não leu o livro de Hall, que você está aí citando as palavras dele, você leu isso nesse outro autor aqui, cujo livro foi desse ano e na página 32. Esse autor, nesse livro dele, citou na página 32 esse autor aqui e colocou a citação dele. E você simplesmente reproduziu isso na sua tese, tá? Então, não é aconselhável que quando você está lançando mão de ideias de um autor assim muito consagrado, que você não leia esse autor no livro dele, com as palavras que ele usou. Você simplesmente vai ler de segunda mão, vamos dizer assim. Se você não consegue encontrar o livro, tudo bem, você pode fazer isso, mas não faça isso com muita frequência,
porque o seu trabalho vai ficar descaracterizado e vai ficar comprometido a qualidade dele, tá? Então, ibidem é outra expressão, né? Então, eu digo, na página 18 de um trabalho que você está escrevendo, você fez uma citação literal, quer dizer, entre aspas, né? De um livro de Garcia Canclini, e você colocou os dados desse autor, Garcia Canclini, 1999, página 56. Perfeito, tá? Entretanto, lá adiante, numa página seguinte, na página 25, você faz outra citação dele, ou então você comenta as ideias dele, né? Traz as ideias deles comentadas. Então, é o mesmo Garcia Canclini, e você não precisa botar o ano aqui e tal. Se não for uma citação literal, for um comentário, não precisa botar página. Você só colocaria Garcia Canclini e Biden. Agora, se for em outra página, então você coloca 58. Mas esse Biden aqui significa que é o mesmo livro que você já citou antes, tá? Então, não precisa, porque fica muito repetitivo, você está citando toda vez a mesma coisa. Então, o ibida já indica que é aquele mesmo livro. Idem oidi. É quando as citações do autor que você está fazendo, você vai repetindo, elas estão na mesma página. Então, você simplesmente, na primeira vez que você cita o autor, você coloca o ano do livro e a data, e a página. No final dessa mesma página, por exemplo, você faz outra vez uma referência ao mesmo autor e o mesmo livro dele. Então, você não precisa mais colocar os dados, você só coloca o nome dele e coloca idem, para indicar que é o mesmo livro, tá, que você está citando. Não precisa repetir os dados outros. Entendido isso? Agora, outra expressão, opus citatum ou opus cite. Tá? Como no caso anterior, né, significa obra anteriormente citada, na mesma página ou nas páginas posteriores. Geralmente se usa isso, usa-se no texto, mas em geral usa-se isso nas notas de rodapé. Quando você pede uma nota de rodapé, por exemplo, na página 34, você pediu uma nota de rodapé e você aí explica que aquilo que você está falando foi tirado desse livro aqui, de Marx, né? E tal, coloca tudo. Aí você vai na página seguinte ou na outra página, você vai citar o mesmo autor, o mesmo livro do autor, tá certo? Em outra nota de rodapé. Então, você simplesmente coloca o nome do autor, o sobrenome do autor e o ano, e coloca opcite, para dizer que aqueles dados que você citou na primeira nota se repetem nessa agora, tá certo? Então, é uma maneira de simplificar o trabalho. Eu acho que aqui, nesse caso, você deve sempre utilizar isso para facilitar a sua vida. Agora, a outra expressão, et sequens ou et sec, quando são comentadas várias ideias do mesmo autor em páginas diferentes, certo? Você comentou aqui, no caso aqui a gente tem Maria Helena Chauí, você comentou do livro dela de 1988, em páginas diferentes você vai citando ela, não é? Aí não precisa você dizer aqui, dar esses dados, você simplesmente, quando você faz o primeiro comentário, você coloca Chauí, o ano do livro e que página, e a partir da página 68 que você está comentando, do livro dela, né? Então, 68 et sequens, que significa que a pessoa que quiser conferir nesse livro dela, ela vai para a página 68 e segue nas páginas posteriores, certo? Então, essa expressão é usada para se
se informar isso para quem está lendo, tá? Depois a gente tem aqui o SIC, essa daqui eu vou comentar em seguida, o exemplo vem no próximo slide. Então, nós temos aqui SIC, que é uma expressão que você encontra algumas vezes e você fica sem saber o que é, né? É como se fosse uma interrogação. Então, significa o seguinte, muitas vezes você está lendo o autor, e ou por uma questão de erro, de correção, ou sei lá, o autor realmente escorregou por ali e fez alguma coisa que deixou uma ideia que não ficou muito clara. Então, você coloca o SIC para indicar isso. Quer dizer, para dizer o seguinte, que quem escreveu isso foi o autor que você está citando, não foi você que escreveu aquele erro, não. Então, você coloca o SIC para indicar isso. Olha, isso aí eu tirei lá do autor que eu li. Então, eu estou dando aqui 2 exemplos. O primeiro, né, uma citação: o luar de prata se escorria pela encosta do monte e me deixava muito agonizado. Então, aqui tem 2 SICs nessa mesma frase. Então, Fagundes aqui, nesse livro de 1999, na página 40, colocou esta pérola de frase, né? Então, o luar de prata se escorria. Então, ficou uma coisa meio esquisita isso aí, né? Essa expressão. Pela encosta do monte e me deixava muito agonizado. Eu acho que deveria ser agoniado, né? Agonizado é uma palavra que não existe na língua portuguesa. É uma palavra que é criada por ele, não sei, e que, na verdade, ficou também muito esquisito nessa frase. Então, eu por uma questão intelectual, eu vou colocar vamos dizer, de liberdade intelectual e de coerência intelectual, eu coloco SIC. Eu não concordei com nenhuma dessas coisas. Para mim, isso aí está esquisito. Então, eu coloquei isso, dizendo que foi ele que escreveu. Eu só fiz transcrever. E a outra expressão é a seguinte, é um diálogo, então tem assim: eu juro que não tive a intenção de lhe ofender, retrucou Alfredo. Então, intenção aqui não é com S, é com C cedilha. É um erro que é muito comum ocorrer e que isso aqui deve ter sido um lapso que o revisor não percebeu ou o revisor não viu e deixou passar esta pérola. Então, eu também coloco o SIC aqui para dizer que não fui eu que escrevi aquilo, não. Eu tirei dele do jeito que estava lá. O erro foi dele, não foi meu, tá bom? Então, aqui tem a citação do autor e a página de onde foi tirado, né? Agora, passim é semelhante a et sequens, né? Então, esse passim significa que você usou expressões que você achou interessante para referenciar seus comentários sobre o autor, né? Sobre a obra de um autor, colocando entre aspas algumas frases dele ou algumas expressões que ele utilizou ali que você achou interessante e significativas para explicar o que você está dizendo ali. Então, você usa aqui o passim, rol, o ano, passim, e coloca as páginas de onde você colheu essas expressões. Você colheu da página 45 à página 89, tá? Então, não precisa você dizer, essa expressão foi da página 48, essa outra da 49. Não precisa, você simplifica colocando passim, que significa aqui e ali, foram utilizadas expressões aqui e ali do mesmo autor, dessas páginas que eu estou citando, entendeu? Bom, então, vamos ver o exemplo passim. No corpo do texto que você está lendo, você traz para o seu texto isso, né? Por exemplo, no seu texto, na página 130, você lê exatamente o antropólogo Roberto Schwartz denominou
de fato nacional por subtração. Então, isso aqui é uma expressão usada por esse antropólogo aqui, tá? E lá adiante, ele diz também autenticidade cultural que redundam em experiências de caráter postiço, não autêntico. Então, é outra frase que você achou importantíssima que fosse colocada aí também para referenciar essa ideia, certo? E na página do seu texto 132, você continua citando Schwartz e você coloca outra expressão que ele usou, que é a nobreza de sangue. Então, ele explica, né? Aí você explica com suas palavras o que ele diz com essa frase nobreza de sangue, certo? E aqui no fim você coloca o nome do autor, o ano e coloca passim para indicar que essas expressões foram retiradas das páginas 89 a 93, correto? Então, é uma forma de você simplificar o seu trabalho fazendo uma coisa dessa. E quando você ler o autor e perceber essa expressão, você já sabe o que quer dizer. E você pode utilizá-la para simplificar o seu trabalho na hora de escrever o seu texto acadêmico, fazendo de forma adequada, de acordo com as normas da ABNT, correto? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha. Então, eu gostaria somente que vocês também me prestigiassem, né? Se inscrevendo no canal, se vocês não são inscritos, dando aquele like para esse vídeo e também fazendo comentários aí embaixo, dizendo o que vocês gostariam que fosse comentado aqui, que tipo de parte da metodologia você gostaria de que fosse esclarecida, e também temas da vida cotidiana, temas de sociologia, temas de ciência política, etc., que lhe interessam e que você gostaria de falar. Existem alguns vídeos já que eu coloquei, falando, por exemplo, da violência contra a mulher, né? Falando de outros temas que podem interessar a cada um de vocês, e que, por exemplo, um deles foi a alegoria da caverna, que é um tema filosófico, que tem muito a ver com a realidade de todos, certo? Então, eu gostaria de ouvir vocês e de procurar trazer temas que interessem a todos, que vão, inclusive, enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Então, muito obrigada e até outra vez, tá bom?